pedimos, Pai, a tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor console os corações da família do pastor Raul, Deus. Um momento difícil, e que o Senhor possa estar visitando cada um deles, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar ajudando a cada um deles nesse momento tão difícil. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Claro que muitas coisas nós não entendemos, mas queremos assim, mesmo assim, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Deus, console essa família que teve essa perda tão difícil. E nós realmente estamos tristes por isso. Continue, Pai, nos abençoando, ó Deus, com a tua santa palavra através do teu servo, Pai. Que ele possa ser usado esta noite para trazer consolo, para trazer a tua palavra transformadora em nossas vidas, que estamos necessitando. Por isso, rogamos ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, todas essas coisas, no nome dele. Amém, Jesus. Amém. Daniel, é contigo. Deus te abençoe. Olá, irmãos, boa noite. Fica um pouco complicado, desafiador, quer dizer, pregar sobre o tema da gratidão, né? Sabendo essa notícia, mas isso só é possível porque a nossa esperança é viva. A gente crê num Deus que é ressurreto dentre os mortos. Então, a gente pode crer na soberania de Deus, apesar de não entender, e mesmo assim sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo, principalmente pela salvação que a gente encontra em Cristo Jesus. Então, o tema que eu coloquei da pregação, né, é gratidão, e o título é Consequência de uma fé genuína, né, de uma fé verdadeira, se você assim preferir. Eu pesquisei no Instagram o número de hashtags, né, que tem com a palavra gratidão, e só no português somos mais de 50 milhões de marcações, né? Então é um assunto muito bem falado, e lembrando que o número de palavras com hashtag, ou seja, com marcações, são bem menores do que as palavras escritas normalmente. Então esse assunto é muito, muito recorrente na internet e, claro, é evidente, não só entre os cristãos. E por quê, né? Por que será que é um assunto que as pessoas recorrem tanto, assim, querem tanto saber a respeito? E então eu vi lá na internet, por que ser grato? Eu escrevi assim na internet. E aí deu numa página, acredite se quiser, de medicina, de saúde. E aí falou que melhora a pressão cardíaca, que, enfim, você libera estresse, melhora a ansiedade, uma série de benefícios de uma vida de gratidão, né? Uma vida de leveza pode oferecer para você. E antes de começar a entrar no assunto, eu gostaria de contar um exemplo, uma história, na verdade. Tinha um rapaz que ele gostava muito de orquestra. Ele era fascinado por isso. E ele via os instrumentos, a orquestra e tudo mais. E até que um dia ele descobriu que a melhor orquestra do mundo ia estar na sua cidade. E aí ele pensou, bom, eu vou lá. Mas por algum motivo maluco, ele assistiu a orquestra através de um espelho. Ele não assistiu a orquestra olhando diretamente para ela. Ele assistiu olhando através de um espelho. E ele ficou encantado com cada nota que ele ouvia, com os instrumentos belos, o ritmo perfeito, ninguém desafinou. Foi aquela coisa maravilhosa. Mas quando chegou no final, quando foram perguntar para ele, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, eu adorei esse espelho. Esse espelho é sensacional, ele tem uma orquestra maravilhosa e sai som dele e é uma coisa assim linda, extraordinária. E então, a moral da história, né, ele rendeu graças, ele deu valor àquilo que só refletiu a imagem, mas não de fato daquilo que era algo valioso que ele tinha visto, algo que ele tinha se realmente ficado atônito por isso. O capítulo que eu quero ler, né, os versículos que eu quero ler,
se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Eu vou ler do versículo 1 ao 19. A maioria conseguiu achar aí? Bom, eu vou começar então. Ele começa assim, Lucas capítulo 17, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Olhando esses dois episódios, pode parecer histórias distintas, mas eles têm um meio, eles têm algo que permeia esses dois episódios com Jesus Cristo. Começando lá no versículo 1, ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos. Então, Jesus reuniu os seus discípulos e começou a passar-lhes ensinamento no meio da viagem que Jesus estava fazendo. E Lucas dá grande importância para essa viagem, né? O livro de Lucas. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Então Lucas começa a explicar que por causa do pecado é inevitável que nós tenhamos tentações. Todos os dias passamos por tentação, né? Seja de um irmão, seja de um incrédulo, seja qualquer coisa na rede social, do seu celular, nós iremos passar por tentação. Mas Jesus dá uma advertência. Ele fala, ai daquele por meio de quem elas acontecem. E agora ele vai continuar o porquê. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Bom, essa advertência, essa fala de Jesus, ela deve ter tido um impacto muito maior para os discípulos do que para nós. Por quê? Porque os romanos, eles tinham essa conduta. Eles puniam as pessoas, às vezes, colocando elas num saco e lançando ao mar, ou amarrando um objeto pesado nelas e lançando ao mar. E, óbvio, os discípulos repudiavam isso. Mas Jesus está falando que era melhor acontecer isso do que você ser o meio pelo qual induz alguém a pecar. E aqui são duas maneiras que a gente pode acabar acontecendo isso, fazendo isso. De fato, diretamente induzir o nosso irmão a pecar, por exemplo, irritá-lo propositalmente para ficar irado, ou pela imoralidade sexual, ou qualquer outra coisa assim, ou por um mau testemunho e acabar escandalizando o nosso próximo. Então, Jesus, começa o seu argumento dessa maneira. Versículo 3, ele dá outra advertência: tomem cuidado.
Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-ele. Então, ele está falando do pecado, ele está falando de pessoas que induzem outras a pecar, mas ele está falando: olha, se isso acontecer com você, você vá até o seu irmão e repreenda-o. Percebe que Jesus não fala: ah, espera ele, se ele cair em si, se ele perceber o erro dele e vier te pedir perdão, aí você perdoa ele. Não, Jesus fala para você ir até ele e repreendê-lo, para que ele saia desse mau caminho. E ele fala que se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. O impacto também dessa frase, ele é muito grande para os discípulos, e a gente vai ver isso no versículo posterior, porque eles estavam contaminados com a ideia dos farisaica, né? A ideia dos fariseus. Os fariseus tinham imensa dificuldade em perdoar alguém, e quando eles iam perdoar, eles ficavam questionando a sinceridade do arrependimento das pessoas. Então, os comentaristas falam que os fariseus eles tinham a mania de perdoar só até 3 vezes, ou quando ia perdoar era um grande sacrifício, porque ele ficava falando: não, mas já é a segunda vez que você faz isso, você vai fazer de novo? Olha lá, hein, presta atenção, porque não vai dar para ficar te perdoando toda hora. Então, eles colocavam uma carga imensa em cima da pessoa que estava ali pedindo perdão, porque eles ficavam duvidando da sinceridade e ficavam, no português mais fácil de entender, regulando o perdão, né? E a resposta do versículo 5 diz muito o quanto os discípulos já estavam contaminados com essa ideia. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então, os apóstolos, quando eles ouviram essas coisas, eles devem ter começado a comparar a vida deles com o ensinamento de Jesus Cristo. E aí a resposta deles foi: isso é impossível, isso não dá para fazer. Como é que eu vou perdoar a mesma pessoa 7 vezes? Eu mal tenho condições de perdoar até 3, ou raras vezes eu perdoo. Você está falando 7 vezes no mesmo dia. E o que acontece, outra coisa muito importante da gente perceber, é que o pedido dos apóstolos não é, e isso é muito importante a gente gravar agora, Senhor, não é Senhor, aumenta o nosso perdão, mas é Senhor, aumenta a nossa fé. E aí a gente já tem que começar a entender por que os discípulos pediram fé. Por que eles não falaram: Senhor, então aumenta a nossa capacidade de perdoar? Não, eles pediram: aumenta a nossa fé. Verso 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então Jesus precisa fazer uma correção na afirmação dos discípulos. Ela é correta pela metade. Olha, o pedido de fé foi apoiado por Jesus. Ele não nega isso. Mas o pedido de aumentar a fé, e aí Jesus precisa corrigir essa ideia nos discípulos, e talvez para nós aqui também. A ideia não era de ter uma fé maior, até porque Jesus sabe das nossas limitações, Deus sabe o quanto somos limitados, e dificilmente alguém terá uma fé grande. Mas o que Jesus cobra deles, o que Jesus ensina para eles, é que é muito mais importante esse pouquinho de fé, né? E o grão de semente, a maioria acredito que sabe isso, era a menor semente conhecida da época, então uma bolinha preta bem pequenininha. Se eles tivessem fé desse tamanho, no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Então o problema não era o tamanho da fé, mas aonde depositava essa fé, aonde eles colocavam a pouca fé que eles tinham. E aí Jesus dá um exemplo de arrancar uma amoreira. E a amoreira tem as raízes todas diversificadas e se torna impossível arrancar uma amoreira praticamente. Eles não tinham retroescavadeira para fazer isso, o que tornava o trabalho totalmente inviável, impossível. E é claro que Jesus nunca quis dizer de forma literal que um dia eles iam chegar para a amoreira, falar para ela se arrancar, que ela ia flutuar até o mar e se plantar de novo. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que a fé pode mover coisas impossíveis, inclusive perdoar o seu irmão. E agora, parece que ele vai começar uma outra história, né?
Ele vai começar uma história que não tem, parece não ter muito sentido, mas é uma transição que Jesus Cristo está fazendo. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, lembra a linha de raciocínio. Jesus está ensinando que pela fé eles podem fazer coisas grandiosas. Outra coisa que os fariseus também haviam contaminado os apóstolos é que quando os fariseus perdoavam alguém ou faziam grandes obras, que eles julgavam ser grandes obras, eles gostavam de espalhar para todo mundo. Gostavam de contar vantagem com isso, de mostrar o quanto eles eram bons porque conseguiam perdoar alguém, porque conseguiam obedecer às leis. Enfim, os fariseus gostavam muito de fazer isso e já tinha contaminado os apóstolos e por isso Jesus precisava ensinar a eles o verdadeiro evangelho. E ele conta a história de um cara que tem um servo, né? E naquela época isso era extremamente comum do dia a dia. Por isso que Jesus não está incentivando essa prática, mas é porque era totalmente comum isso. E igual do servo, geralmente as pessoas não tinham muitos servos. Então, o mesmo cara que ia para o campo, matava um animal ou colhia as ervas, enfim, fazia todo o trabalho do campo. E depois era o mesmo cara que ia voltar para a casa do seu senhor, ia preparar a mesa, ia servir ao seu senhor enquanto ele come, para depois então ele poder comer. E o verso 9 que é o que gostaria de chamar a atenção. Será que ele, né, esse senhor, agradecerá ao servo por ter feito tudo o que lhe foi ordenado? Então, se o servo era alguém que recebia para isso, será que o Senhor ia render graças, ou, em outra palavra, iria ser grato, ter gratidão por esse servo? É a mesma coisa o filho que lava a louça para a mãe e espera da mãe uma grande gratidão. Olha, o filho também sujou a louça. O filho também tem que participar das tarefas da casa. Ou o filho que arruma a sua própria cama e fala: Olha, mãe, eu arrumei minha própria cama. A sua mãe vai falar: Nossa, obrigado, filho. Foi ele que dormiu na própria cama. O mínimo esperado é que ele arrume sua própria cama. Ou então você chegar no seu chefe e falar: Ó, cheguei no horário e tô indo embora no horário, hein? Na expectativa que o seu chefe fala: Caramba, brigadão, hein? Nossa, que incrível isso. Não, o mínimo esperado é que você chegue no horário e saia no horário. É o mínimo esperado isso. Ninguém vai te agradecer por isso. E o verso 10 agora, ele fala: Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Com servos inúteis, não quer dizer sem utilidade, que é totalmente inútil. O que Cristo está querendo dizer com os servos inúteis é que o servo dessa história, ele não fez nada além do que lhe foi pedido. Então, ele só se tornou para fazer aquilo que ele já era pago para ser feito. Ele não tinha o porquê ser agradecido, ele não tinha utilidade alguma, ele não tinha lucro algum ao seu chefe, porque ele pagava aquilo para fazer exatamente aquilo. Ele não dava lucro, ele não fazia além do que era. Se ele fizesse além do que lhe foi pago, aí tudo bem, ele poderia falar: Nossa, foi uma utilidade a mais. Mas ele fazia o que foi pago. E agora vai continuar a viagem de Jesus Cristo. Mas vamos ter isso em mente. Fazer o que foi ordenado não torna alguém algo grande, não torna alguém digno de gratidão, porque simplesmente obedeceu aquilo que uma pessoa lhe ordenou. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Os comentaristas tentam localizar isso mais ou menos onde poderia ser, mas não é muito assertivo. Tem várias opiniões diversas. Mas uma coisa é fato, era entre Samaria e Galileia, né? Ao entrar num povoado, versículo 12, 10 leprosos dirigiam-se a ele
e ficaram a certa distância. Então, lepra era uma doença contagiosa e acho que não tem melhor momento para a gente entender isso, né? Era tipo uma Covid-19 e eles precisavam respeitar o distanciamento social. Então, eles ficaram a uma certa distância, porque não podia ficar perto, e eles começaram a gritar em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, então, até então Jesus não tinha os visto, né? Então eles precisaram chamar a atenção de Jesus Cristo. E outra coisa também, né? Eles viviam em quarentena, mas muito mais severo, porque como nós, eles não tinham a chamada de vídeo, eles precisavam viver à margem da sociedade, longe das suas famílias. Era uma doença que não tinha cura, então provavelmente eles nunca mais iriam ver seus filhos, seus pais, seja lá o que for. E eles viviam basicamente como mendigos, né? Ninguém gostaria de contratar alguém com lepra, porque era uma doença contagiosa e que não tinha cura. Então, simplesmente eram pessoas assim fadadas a esperando a morte, praticamente não podiam produzir muito mais do que praticar, mendigar ou, sei lá, tentar se virar de alguma forma à margem da sociedade. E aí, ao vê-los, né, Jesus, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E aqui vai algo extremamente interessante. É que os 10 tiveram o passo de fé de ir mostrar-se aos sacerdotes. E aí você deve estar perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que quando alguém era purificado, quando alguém tinha lepra e por algum motivo era curado, eles precisavam ir até o sacerdote, porque só o sacerdote podia dar alta, né? Como um médico falando, olha, de verdade, ele realmente está puro. Porque além da impureza física que eles consideravam, os mestres da lei consideravam como um fruto de pecado, uma consequência de um pecado a pessoa ter pego lepra. Então, não só a consequência da impureza física, mas eles carregavam também a espiritual. E perceba que a caminho, enquanto eles caminhavam até os sacerdotes, eles foram purificados. Então todos eles tiveram fé na cura. Isso é algo impressionante da gente certificar aqui. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então aqui começa a ficar muito difícil dos discípulos entenderem, porque acho que a maioria sabe também, tinha uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Eles não conviviam no mesmo espaço. Aliás, se eles precisavam ir daqui até aqui e a Samaria estava no meio, eles preferiam contornar a Samaria, porque não se davam com eles, não pisavam no mesmo território que eles. E uma coisa importante que eu vi nos comentários, eu achei sensacional, é que quando a gente está em condição de miséria, né, como eles estavam, à margem da sociedade, ao que tudo indica, os outros 9 eram judeu e havia um samaritano no meio. Então parece que quando a gente está em condições de miséria, as diferenças sociais se tornam nada, se tornam praticamente nada. Então os 10 leprosos conviviam juntos, porque nas condições que eles estavam, essas diferenças sociais não significavam absolutamente nada. E aí ele continua no verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? E essa palavra estrangeiro aqui traduzida, na verdade, ela também serve como estrangeiro, mas eles usavam estranho. Para se referir a um samaritano, eles falavam estranho. Então, a pessoa estranha era uma pessoa samaritana. Então, o único que voltou era o estrangeiro, que era o samaritano. E aí ele termina o verso falando, né, o versículo 19. Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua gratidão o salvou. Opa, não, a sua fé o salvou. Então a gente já começa a caminhar e partir mais ou menos para onde eu quero, que é o título da mensagem, que é
Calma aí, deixa eu ler certinho, né? Consequência de uma fé genuína. A gratidão é uma consequência de uma fé verdadeira. E onde é que liga as duas histórias? É que a primeira do servo, que tem o seu senhor, e ele não pode querer o seu servo não pode querer do seu senhor a gratidão, porque ele faz apenas o que lhe é ordenado. Mas o samaritano leproso, ele rendeu graças, ele foi grato ao Senhor. Porque o Senhor, ninguém pode dar ordem. Ele faz o que quer e como quer, e a gente só pode aceitar isso como graça. A gente não pode reivindicar algo, absolutamente nada do Senhor. Jesus, Deus, nunca será grato por nada que possamos fazer. Agora, Jesus pode aceitar o nosso louvor como um aroma agradável. Ele pode se agradar das nossas boas obras. Ele pode ter prazer nisso. Mas Jesus nunca vai virar e falar: pô, Margarida, brigadão aí, viu, pelo que você fez. Olha, se eu não tivesse feito, meu Deus, eu nem sei o que ia acontecer. Ele nunca vai fazer isso. Porque Jesus nunca vai poder ser grato por alguém. E o que essa história implica para nós, né? O que a gente pode ver para os dias de hoje isso? É que nós somos os leprosos. Mas não uma lepra física, uma lepra muito pior, uma lepra espiritual. Nós temos o pecado em nós. E nós não merecemos a quarentena de distanciamento social. Nós merecemos a quarentena de ficar para sempre longe do Senhor, que é o inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio e sofreu a impurificação por nós. Mas venceu ela. Ele venceu a morte, venceu a consequência do pecado. E agora a gente pode ter comunhão de novo com o Senhor, através da fé. Tendo fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício, nós podemos ser purificados, assim como o leproso samaritano foi, e não só purificado fisicamente, mas agora Jesus pode falar para a gente: a tua fé o salvou. E lembra que a fé não é o tamanho dela, mas aonde nós depositamos ela. Se depositarmos essa pequena fé que temos em Cristo Jesus, nós podemos ser salvos e sermos purificados da pior lepra que existe, que é o nosso pecado. Então, como isso aponta para a cruz? Como a gente pode ver a cruz de Cristo nesse episódio, né? Nesses episódios? É que Jesus poderia dizer para Deus Pai: vai morrer na cruz você. Eu sou tão Deus quanto tu és. Mas Jesus se faz servo. Jesus deixa Deus Pai como a hierarquia da autoridade e se submete à sua vontade. Jesus nos purifica de uma lepra muito pior, que é o pecado. Então, a gente pode ver esses aspectos da cruz nessa passagem. E a aplicação que nós podemos ter, olhando para essa história, o que isso pode mudar? Eu entendendo agora que eu preciso ter a fé em Cristo Jesus para ser grato como o samaritano foi, e não igual os outros 9 que nem voltaram, nem renderam louvor, nem fizeram nada. Qual foi a diferença entre eles? É que ao depositar a fé em Cristo, de que de fato ele era Deus, de que ele era mais que um homem que curou eles de uma lepra física, ele voltou e rendeu graças ao Senhor, foi grato ao Senhor. E como é que isso pode mudar a nossa rotina, o nosso dia amanhã? A primeira coisa é a forma como você ora. Se você, assim como eu, tem uma dificuldade imensa com a murmuração, que é o oposto da gratidão, você provavelmente já deve ter orado assim: Senhor, eu tenho sido tão bom. Eu tenho feito tudo o que o Senhor me pede. Eu tenho feito ministérios, eu tenho estado firme na igreja. Olha, eu faço tudo o que o Senhor me pede. E é assim que o Senhor me trata? O Senhor faz isso comigo? Nós não estamos tendo a visão que ele ensina lá no começo, a de um servo que só pode fazer tudo o que lhe foi ordenado. Não pode reivindicar, não pode exigir do Senhor Deus absolutamente nada. Nós somos apenas servos que não podemos reivindicar nada do Senhor.
O quanto você rende louvor e graça pela purificação da nossa lepra. O quanto você consegue, quantas vezes na semana você louvou a Deus de fato pela purificação que o Senhor nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Que perceba que o samaritano, ele volta porque ele coloca a sua fé em Cristo, que é o que ele responde no final, a sua fé o salvou, e ele volta fazendo duas coisas, louvando a Deus e agradecendo a Deus. São duas consequências de uma fé genuína, de uma fé de verdade. Quantas vezes você foi realmente grato durante essa semana? Lembrou do sacrifício de Cristo e isso o fez dar um louvor agradável ao Senhor? E a terceira é uma pergunta: será que você tem louvado ao espelho mais do que a orquestra? E como a gente faz isso na prática, né? Me explica melhor, Daniel. Simples. Será que você tem depositado sua fé no lugar errado? Será que você olha para as coisas que acontecem na sua vida e você coloca a sua gratidão na sua dedicação, nos seus bons estudos, na sua força, na sua inteligência, na sua maneira de ver o mundo, em como você consegue ser moralmente bom? Será que você coloca todas as consequências das suas conquistas em algo que você faz? Ou você reconhece que tudo o que você tem é graça, somente graça? Não podemos reivindicar e não podemos exigir nada do Senhor. Tudo é graça. Somente com a fé em Cristo podemos reconhecer a sua graça e sermos gratos. Se a sua fé estiver no lugar errado, eu sinto muito. Você jamais vai conseguir entender que o que você tem é graça do Senhor. Você não vai conseguir louvar ao Senhor da maneira que nós devemos fazer. E no dia que você conseguir fazer boas obras, você vai entender a sua posição, que ainda é de um servo que não pode exigir nada do Senhor. Gratidão é a consequência de uma fé genuína no Senhor. Amém, irmãos? Eu vou orar e depois passo a palavra ao Tadeu. Senhor Deus, obrigado porque nós pudemos ver um pouco mais da Tua graça, pudemos entender que a gratidão que tanto se fala hoje, ela só pode ser fruto, a consequência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a termos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como a Tua palavra diz, mas no lugar certo, Deus, em Cristo Jesus. Que possamos não confiar na bolsa de valores, nas nossas forças, enfim, Deus, na vacina, em nada disso, Deus. Que possamos colocar a nossa esperança e a nossa fé na salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Quero pedir mais uma vez que o Senhor dê consolo à família do Raul e que o Senhor possa continuar sustentando a todos eles para que a fé deles continue sendo depositada em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar na luta contra o pecado, contra a murmuração, contra qualquer outra coisa que não possamos confiar e ser como os outros 9 leprosos que confiaram em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus. Ajuda-nos porque somos pequenos, miseráveis e pecadores, mas a Tua graça abundante nos salva, apesar de quem nós somos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite mais uma vez, irmãos. Depois o João Pedro vai liberar o microfone de todos, mas muito boa a mensagem. Uma vez eu ouvi assim que eu não posso dar um pouco da minha fé, no caso para a Ivânia, nem a Ivânia dar um pouco da minha fé para ela. Né? Cada um tem que procurar a sua a vontade de Deus, a fé que Ele dá para nós, né? Para nós sermos firmes mesmo, né? Então que Deus abençoe cada um de nós, que Deus console também a família do Raul,
Eu não vou ler o trecho, mas o Cláudio leu o trecho que eu ia ler no início. Então, Deus já confirmou aí que nós temos que estar sempre orando uns pelos outros, e porque Deus é que vai nos trazer consolação e esperança, né? E também eu vi aqui que hoje a Gabriela, prima da Yasmin, da Sabrina, do Lucas, estava aí. Também vi que tem um outro xará aí do Henrique, que é o Henrique Medeiros. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e volte outras vezes. Que Deus também esteja nos abençoando. Muito bom ver os irmãos. E vamos estar orando essa semana uns pelos outros, e que Deus nos guarde e nos proteja. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado porque nós temos que estar nos espelhando em Ti, ó Deus, estar olhando diretamente a Ti. Obrigado porque o Senhor é que nos ajuda no perdão, nos ajuda, Pai, nos momentos difíceis e nos ajuda também nos momentos de cura e de alegria. Nós queremos Te louvar por isso e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém.